Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando eu era criança e ia para a casa do meu avô no sítio, eu me lembro que tinha uma paisagem lá que me chamava muito a atenção. Ao lado da casa dele havia um campo com uma cerca em volta onde o gado ficava. E era um campo com o terreno bastante desnivelado, né? Ele era bastante irregular, melhor dizendo. Haviam pequenos montes, ladeiras, e na parte mais baixa do terreno, eu lembro bem como se fosse hoje, embora eu fosse pequeno na época, quando eu vivia isso, as árvores tinham folhas bastante verdes. Tinha uma vegetação bem viva, daria para dizer. Flores que não foram plantadas ali. Árvores frutíferas que não foram plantadas pelos meus avós. Árvores que davam fruta. E aquilo criava um certo contraste com o restante daquele campo, porque nas outras partes parecia que o verde não era tão verde. Quando era verão e o sol forte meio que fazia secar a planta, ficava aquele contraste, porque lá naquela parte mais baixa, lá continuava bastante verde, enquanto que nas outras partes parecia que o sol acabava matando as plantas. Até mesmo no inverno a paisagem ficava diferente. O inverno do Rio Grande do Sul também castiga um pouquinho a planta. Mas naquela parte mais baixa, as plantas continuavam cheias de vida. Até mesmo quando se quisesse plantar uma árvore em alguma parte do sítio, na maioria das partes tinha que ter todo um cuidado especial com a terra antes, regar nos momentos corretos, fazer a devida poda, mas naquela parte mais baixa do campo, parecia que as árvores surgiam sozinhas, cresciam, e quando chegava a época, se era uma árvore frutífera, a árvore dava fruto. Interessante que quando um temporal atingia o sítio, uma rajada de vento derrubava árvores, aquelas árvores lá embaixo, na parte mais baixa do campo, elas também tombavam, elas também caíam com o vento forte. Mas o detalhe, enquanto outras árvores espalhadas pelo campo, logo quando caíam, secavam e morriam, aquelas árvores, mesmo tombadas, mesmo no chão, elas não morriam. De alguma forma elas continuavam vivas. E tudo isso, porque lá no meio das árvores, entre raízes e pedras, passava um pequeno córrego d'água. Era um córrego estreito. Se um adulto esticasse a perna e desse um pequeno pulo, poderia passar por cima sem molhar os pés, de tão estreito que era, de tão pouca água que corria. Mas era suficiente para deixar aquelas plantas cheias de vida. Interessante. Deus usa essa realidade da natureza no texto do Salmo de hoje para falar da nossa relação com Ele. É dito assim no texto que há pessoas, e aí eu leio agora versículo 3, que são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Ou seja, há pessoas cheias de vida. Que pessoas são essas? Para entender não apenas, ou responder não apenas quem são essas pessoas, mas compreender a importância do ensino deste salmo, a gente precisa notar que o salmista ele cria um contraste aqui no Salmo 1. Enquanto que alguns são cheios de vida, diz o seguinte também: o mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. Os maus são como palha. Notem que não é nem dito o seguinte, que enquanto alguns são árvores à beira de um riacho, outros são como árvores distantes do riacho. Não diz isso. Diz que alguns são como árvores à beira do riacho, enquanto que os maus são palha que o vento leva. Ora, palha que o vento leva é planta morta, seca, que fica leve por estar seca e o vento leva de um lado para o outro. Ou seja, há pessoas que não têm vida na perspectiva de Deus.
E por isso o Salmo ele cria um contraste aqui entre morte e vida, falando de pessoas. Isso pode até chocar um pouquinho. Embora nós vivemos e olhamos para uma pessoa do nosso lado ou melhor dizendo, vemos multidões ao nosso redor por vezes e são todas pessoas vivas. Para Deus, algumas pessoas, num certo sentido, que a gente já vai entender em seguida, há pessoas que são como palha, não têm vida. Um contraste parecido a esse aparece no texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. E nós temos a seguinte situação nesse texto. Moisés, ele está dando o seu último discurso dentro do livro de Deuteronômio, onde há vários discursos de Moisés. É meio que um discurso de despedida. E ele diz assim, eu vou começar lendo a primeira parte e depois vou para um outro versículo que eu vou indicar. Diz assim, versículo 15. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. E depois diz assim no versículo 19, depois de falar um pouquinho sobre os mandamentos de Deus e sobre crer e adorar tão somente o Deus verdadeiro, diz assim, eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus prometeu a dar aos seus antepassados. Há pelo menos duas coisas importantes nesse texto. Uma observação apenas, primeiramente. Moisés está colocando uma decisão diante do povo de Deus. Eles estão prestes a entrar na chamada terra prometida. Eles tinham uma decisão a tomar. Mas o detalhe, essa decisão não é aquela do tipo em que às vezes se diz, você já decidiu se você quer seguir Jesus, você aceita Jesus ou não? É outra coisa. Porque aqui já é o povo escolhido de Deus. Moisés está se dirigindo a um povo que já é de Deus. Deus já havia chamado o povo, lá no começo da história, chamando Abraão. Deus já havia resgatado o povo da escravidão do Egito. O povo tinha se desviado muitas vezes na caminhada pelo deserto. Muitas vezes ouviam as suas próprias vontades e não ouviam o que Deus dizia. E aqui Moisés está lembrando quem é Deus, o que Deus fez pelo povo e está dizendo assim, escolham a vida. É interessante também que a gente percebe uma relação clara, uma relação muito nítida entre ter vida e continuar ligado ao Senhor. Isso aparece no final, aliás, já no versículo 20, quando diz assim, e fiquem ligados com Ele, assim vocês continuarão a viver. Ou seja, agora quando a gente olha novamente para o Salmo 1, a gente percebe que ser uma planta à beira de um riacho, ter vida, ter esse tipo de vida tem a ver com estar ligado ao Senhor e ouvir o que Ele diz. Isso é exatamente o que aparece nesse Salmo 1, porque se nós olhamos no começo do Salmo é dito o seguinte, felizes aqueles que não dão ouvido às pessoas que não querem saber de Deus, que não seguem os conselhos nem os exemplos dela, que não se sentam, não se juntam com aqueles que zombam de Deus. Felizes são aqueles, e aí vem o texto novamente que eu leio, que pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Aqui daria para a gente fazer um estudo sobre o conceito de felicidade. Daria um estudo sobre isso. Não é o caso hoje, mas daria um estudo. Se às vezes se pensa em tanta coisa quando se fala em felicidade, aqui o conceito de felicidade que é muito mais relacionado a ser abençoado. Quem é abençoado por Deus é esse que está ligado a Ele. E esse ligar a Ele tem a ver com a palavra dEle, tem a ver com ouvir a palavra dEle, meditar nela e estudar. Mas é interessante que a palavra lei do Senhor, o termo lei do Senhor é que aparece aqui. O que isso quer dizer? É óbvio que quando a gente fala em lei de Deus, uma maneira direta de entender isso é pensar nos mandamentos. Isso inclui os mandamentos, sim. Mas quando aparece esse termo na Bíblia, a lei do Senhor, né, palavra que até hoje em dia está se popularizando por causa da ênfase que algumas igrejas dão no Antigo Testamento, a palavra Torá, também se refere àqueles primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés.
onde há palavras, sim, em que Deus chama a atenção das pessoas, às vezes palavras duras, mas também palavras doces, palavras que afirmam a misericórdia de Deus e palavras de promessas de Deus. E entre essas promessas, havia a promessa de que um dia Deus enviaria aquele que traz vida em abundância, aquele que venceria a morte, Jesus Cristo. Por tudo isso, ser uma árvore plantada à beira de um riacho é estar ligado a Deus, é ter essa vida espiritual por meio da palavra dele, que aponta para Jesus Cristo, palavra por meio da qual nós passamos a crer em Jesus. Quantos aqui fizeram a instrução de confirmandos na infância e estudaram o catecismo menor? Levante a mão só para eu ter uma ideia. A maioria de vocês. Eu não vou perguntar se vocês lembram a explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico, seria quase que demais, mas eu vou lembrar vocês disso. Creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, e nem vir a Ele. Está dizendo assim, eu por mim mesmo não tenho força para crer em Jesus Cristo nem vir a Ele. Talvez daria até para dizer, pela minha própria força, eu estou distante do rio. E aí vem a continuação da explicação. Mas o Espírito me chamou pelo poder do Evangelho, me iluminou com dons, e aí vai descrevendo a vida de uma pessoa que tem essa vida em abundância. Por isso, ter essa vida tem a ver com o fato de ter sido chamado pelo poder do Evangelho. E aí a gente passa a ter essa vida que é comparada por Deus, não por mim. Uma vida comparada a uma árvore à beira de um riacho. Uma vida em que, mesmo diante de situações difíceis, as folhas continuam verdes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, entre outras coisas, que para alguns, desde que as águas do batismo foram derramadas sobre a sua cabeça, e a palavra de Deus foi dita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali nasceu, ou ali surgiu essa vida de relação com o Pai. Não importa quanto tempo passou. Quem aqui foi batizado quando adulto já? Só para eu saber. Quando adulto. No momento do batismo, quando é criança é a partir do batismo, quando a gente já é adulto é a partir do momento que a gente passa a crer na palavra de Deus. Ali começa uma vida de união com Deus. O batismo, na verdade, nos dá essa fé, o meio pelo qual nós recebemos a fé quando é na infância. Quando é na fase adulta, nós ouvimos a palavra, cremos nela, e aí somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que eu dizia é que não importa quanto tempo passou, não importa se a árvore está idosa, não importa se a árvore se sente frágil, há uma vida que não acaba mais. As folhas continuam verdes. Isso quer dizer também que mesmo quando a gente se sente como uma árvore tombada pelas tempestades e os ventos que a vida traz, ainda assim há vida, há uma vida ligada ao Pai. E essa vida é uma vida que não termina. Porque, como eu disse antes, Jesus Cristo, aquele que tinha sido prometido para aquele povo que ouviu essas palavras por primeiro, ele veio porque a promessa se cumpriu, ele venceu a morte. Ele é o Senhor da vida e a fonte da vida verdadeira, é o que diz nos Evangelhos. E além dessa maneira mais pessoal de entender como a gente vê a vida à luz desse texto bíblico, à luz do fato de que nós somos, a partir da palavra, árvores plantadas à beira de um riacho, a gente também pode pensar nas pessoas ao nosso redor, à luz dessa verdade, à luz disso que o Salmo ensina. E quando eu penso que há pessoas que são palha, porque não têm vida espiritual, não têm relação com Deus, e outras pessoas, por causa da palavra, do amor de Deus, e porque essa palavra chegou até elas foram plantadas como uma árvore à beira de um riacho. Isso me faz pensar, por exemplo, na minha tarefa como pai. Por quê? Porque quando eu me relaciono com a minha filha, quando eu converso com ela, quando eu conto histórias para ela, eu penso o seguinte: eu quero preparar ela para a vida, para que jamais ela dê ouvidos a pessoas que não querem saber de Deus, que é um alerta que o Salmo faz.
E para isso, ela precisa conhecer aquilo que é a verdade de Deus que Ele revela na palavra, para poder discernir o que é o certo e o que é o errado. Eu vou querer que ela cresça ligada à lei do Senhor, essa lei que é perfeita e restaura a alma, como diz num outro salmo. A palavra de Deus, que nos chama ao arrependimento e que nos perdoa, nos dando nova vida. E que nos orienta para que a gente não se dê mal nas caminhadas da vida. Isso quer dizer, em outras palavras, que eu quero ajudar minha filha, educar, ensinar ela aquilo que o Senhor ensina. Nem que para isso eu tenha que sempre levantar cedo para ir no culto com ela, mesmo que eu esteja cansado. Mesmo que para isso eu vou ter que ficar talvez um momento a mais com ela antes dela dormir na cama contando histórias para ela, mesmo que eu esteja ocupado e com outras coisas para fazer. Eu quero também que ela cresça como uma árvore à beira de um rio. E nós também podemos lembrar que esse então seria um dos frutos da fé, um dos frutos dessas árvores plantadas na beira do rio. Talvez um outro fruto seja, aconteça ou se realize, nasça na nossa relação com as pessoas ao nosso redor, aquelas que não conhecem Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: este salmo cria um contraste entre aqueles que ouvem a palavra e aqueles que não ouvem e dizem. E o Salmo diz coisas que pode, às vezes, alguém pensar que então a gente tem que se isolar das pessoas que pensam diferente de nós e que creem em coisas diferentes. Eu diria assim, se alguém pega esse texto, aplica para a sua vida, esquecendo que no Novo Testamento Jesus envia as pessoas justamente para conviver e pregar o Evangelho, para aqueles que não querem saber de Deus, se alguém ignora isso, talvez vai dizer assim, olha, o texto está dizendo para nós que nós não devemos nos misturar com ninguém que não seja cristão. Só que, como eu disse há pouco, olhando esse texto à luz do que Cristo ensina à igreja, a maneira que Ele vive em meio às pessoas que que não queriam saber de Deus, à luz do que Ele fala no final do Evangelho, vão para as nações e pregam o Evangelho. À luz disso, a gente pode concluir o seguinte: que a gente jamais vai sentar com aqueles que não querem saber de Deus para ouvir os conselhos deles. Para que a gente não se desvie daquilo que o Senhor diz. A gente jamais também vai sentar com aqueles que zombam de Deus para zombar de Deus também. Mas a gente precisa conviver com essas pessoas e até sentar com elas, comer com elas se preciso, como Jesus fez com muitas pessoas, para que nós possamos compartilhar a mensagem do Senhor da vida. A mensagem de Jesus Cristo. Saber de tudo isso, saber que nós somos árvores plantadas à beira de um riacho, que temos essa vida em abundância que Jesus dá, nos faz saber e ficar tranquilos quanto ao fato de que quando acaba a vida aqui, quando nós vemos que a árvore vai, com o passar dos anos, enfraquecendo aparentemente, ainda assim nós sabemos que quando acaba a vida aqui, continua a vida na presença do Senhor da vida. Firme em Cristo, as folhas nunca perdem o tom do seu verde, a vida verdadeira. Em nome dele, amém.